Então vamos lá, pessoal. Continuando. Então, lembrando a todos aí, não esquecer de curtir os vídeos, tá, pessoal? É muito importante curtir os vídeos, compartilhe com os amigos, o canal, para que a gente tenha cada vez mais gente aqui com a gente. Deixa eu ligar meu rostinho bonito aqui para vocês, tá? E quem puder apoiar com o Pix, eu agradeço, que fortalece bastante aí o nosso trabalho no dia a dia. E como no vídeo passado eu falei para vocês, hoje é sábado, dia de tomar uma gelada. Então, dia mundial, além de sexta, de tomar uma Brahma. Então, vamos lá tomando uma Brahma e gravando o vídeo aqui para vocês. Molhando a goela. Tá, então vamos lá. Dentro do processo de distribuição, no vídeo passado a gente viu sobre acumulação, nesse a gente vai falar sobre distribuição. O intervalo de distribuição é um movimento lateral do preço que consegue parar um movimento ascendente, deixa eu ver se está gravando, no qual um processo de venda de ações por profissionais bem informados que têm interesse em preços mais baixos. Então, qual é a ideia? A ideia é, vamos pensar como que ele forma esse processo. Então, a gente tinha aqui, vamos pensar que aqui embaixo a gente tinha um ciclo completo. Então, a gente tinha aqui um processo de acumulação, tá? Onde esse processo de acumulação rompeu e iniciou essa tendência de alta. Então, o player que acumulou todo esse fundo aqui, ó, que ele comprou todo esse fundo aqui, ele quer vender aonde? Ele quer vender aqui em cima. Então, o que que ele faz? Começa a soltar notícia positiva no mercado, então começa a sair no jornal, revista, sobre esse estoque, essa ação. As pessoas começam a comprar, comprar de quem? Dele que comprou aqui embaixo. E ele começa aos poucos e vendendo, cada vez que o preço fica mais alto e fica mais próximo do alvo dele, ele começa a descarregar mais a venda. Por que que ele descarrega um pouco antes e não deixa para vender só quando está aqui em cima? Porque se ele vê que o movimento perde força e ele ainda está com o estoque cheio, ele recompra uma parte das ações para continuar com esse movimento altista. Até que chegue num ponto interessante para ele descarregar todo o estoque que ele acumulou aqui embaixo, né? Então é aquele aqui que a gente vai ter. Então vamos lá. No processo de distribuição, que a gente já viu e vamos falar várias vezes e várias vezes. A gente tem um preliminar e supple, ou uma oferta preliminar, ou uma resistência preliminar. Aí o mercado vai dar uma quedinha e vai ter um buy climax. Então eu vou ter uma compra climática. Normalmente essa compra climática, ela pode ter um volumão ou não. Aí a gente vai ter uma reação automática, uma automatic reaction. Nesse ponto, a gente tem aqui uma coisa que a gente chama de ABC. Então a gente tem aqui B, C. Depois vocês vão entender. Então, quando forma esse ABC, eu já entendo que eu estou entrando num processo de lateralização. Depois desse processo, eu vou ter os testes secundários, vou ter os sinais de fraqueza minoritário. Então, o player vai tentar jogar aqui para baixo para as pessoas venderem. Aí ele vai estopar esses vendedores e vai vender o estoque dele para esses vendedores que estoparam. Ele vem fazer um teste de máxima para as pessoas acharem que esse movimento de alta vai continuar, vai perdurar. E ele vai enfiar ação na cabeça das pessoas aqui. Essas pessoas vão estopar. Ele vai fazer um movimento de baixa, bem parecido com aquele spring, tá? Onde as pessoas vão começar a vender aqui achando que o preço vai cair. E ele vai tacar ali na cabeça das pessoas aqui, vai vender para essas pessoas. Vai fazer a limpeza que a gente fala. Aí ele vai vir fazer um outro teste aqui em cima, onde muita gente vai achar que isso aqui é aquele creek para continuar o movimento de alta, tá? Inclusive com volume, onde esse creek vai falhar e ele vem finalmente perder funda, que ele começa a fazer, que ele faz um upthrust after distribution, tá? Quando ele perde esse teste, volta para baixo do teste. Aí ele vem fazendo last points of supply, né? Então ele vem fazendo pontos de resistência, faz uma mínima majoritária, então um majoritário signal of weakness, né? Quebra o ICE, que é essa mínima aqui do automatic reaction. Aí vem fazendo major signal, né? E vem fazendo last point of supply, que são os pontos de resistência que vem fazendo uma tendência de baixa. Então, esse é o procedimento que ocorre dentro de um processo de distribuição, tá?
Então, isso é bem simples, tá? Depois a gente vai entrar, vamos falar muito ainda desses processos, então tenham calma. Lei da causa e efeito. Vamos agora na Brahma. É nessas condições de variação que vemos em funcionamento a lei de causa e efeito, tão cozinhada no mundo do comércio, né? O que nos diz que, para que haja um efeito, para que eu tenha um efeito do preço, primeiro tem que ter uma causa que origine esse efeito. E que o efeito será diretamente proporcional à causa. Então, se eu tiver uma causa pequena, eu não vou ter um efeito grande. Ou se eu tenho uma causa de volume pequena, eu não vou ter um efeito grande, um esforço e resultado. Eu preciso ter uma causa construída, uma acumulação construída grande, para eu ter um efeito grande no preço, tá? Nosso intervalo de distribuição, a venda de estoque, que é a causa, ele ficar vendendo ali a causa, terá um movimento de tendência descendente subsequente. E a extensão desse movimento será diretamente proporcional ao tempo que o preço gastou para construir aquela causa, absorvendo aquele estoque que ele estava vendendo. Para realizar essa tarefa, os profissionais precisam desenvolver e executar planos cuidadosos para absorver toda a demanda possível no mercado, o preço mais alto possível. Por quê? Se ele está vendendo aqui, se o mercado começa a cair, os players que não são os insiders, eles não vão comprar nessa região. Porque eles vão começar a falar, o preço está caindo, eu vou esperar parar de cair para comprar. Agora, se o preço fica trabalhando aqui, ele começa a entender que esse preço ele pode seguir para cima de novo. Então, a tendência, como que eu posso falar? A intenção de compra ainda é viva nessa região. Então, ele precisa vender tudo que ele pode nessa região antes dele puxar o preço para baixo. Porque a hora que o preço começar a cair com força, os compradores vão parar de comprar e ele não vai ter para quem vender os estoques dele, tá? Quais são as manobras de manipulação que eles fazem no mercado para poder fazer isso? Durante esse processo de distribuição, os grandes operadores, apoiados pelos meios de comunicação social, muitas vezes pagos por eles e onde eles são sócios, geram um ambiente de extrema robustez. Então, posso dar um exemplo. A Empíricos é sócio do antagonista. Então, o que que impede ela de fazer uma notícia boa ou ruim pelo antagonista que possa movimentar o mercado? Isso não é só esse caso. Os maiores jornais do mundo têm sócios por trás, empresas que têm atuação de bolsa, né? Mas nada que a gente possa comprovar, infelizmente. No intervalo de distribuição, tal como o intervalo de acumulação, nos será apresentado o evento fundamental de choque, que no intervalo de acumulação é o spring, que vai ser o choque, e no de distribuição é o TDA, o TAD, que é o Upthrust After Distribution. Embora seja verdade que em todas as estruturas verão essa ação antes de iniciar o movimento de tendência, o fato é que a sua presença acrescenta grande força. Então, se eu tenho um spring ou se eu tenho o Upthrust, com certeza eu tenho mais força nesse movimento descendente no caso do Upthrust ou no movimento ascendente no caso do Spring. No caso de um choque de alta, a metodologia chama de Upthrust. Atingir topos de perda dos comerciantes que estavam bem posicionados vendidos induz a compra de comerciantes mal informados que pensam na continuação do movimento de alta e lucrar com tal movimento. Então, quando eu tenho um Upthrust, o cara que vendeu em topos anteriores, ele vai estopar aqui e vai comprar. Mas a compra, né, que vai induzir a compra das pessoas mal informadas aqui também. E aonde o cara que já está acumulado, distribuindo aqui, vai enfiar na cabeça de todo mundo aqui e vai jogar esse preço para baixo. É aqui que ele vai terminar de vender todo o seu estoque para poder puxar o preço para baixo de novo, tá? Então vamos lá, mais um vídeo. Olhei na Brahma. Ao mesmo tempo, eles precisam tirar as mãos fracas do mercado. Esses são os comerciantes que se posicionam para a venda, né? Irão muito em breve fechar suas posições, assumindo lucros curtos, fazendo scalp, e esse fechamento de posição de venda são ordens de compra.
que os grandes comerciantes terão de continuar a absorver se quiser continuar a empurrar o preço. Então, quando eles fazem um movimento, muita gente vai entrar nessa venda, mas muita gente vai entrar nessa venda e vai estopar muitas vezes com lucro curto, onde ele vai ter que continuar, o grande player vai ter que continuar vendendo aqui para continuar esse movimento de queda. Uma medida que eles tomam para se livrar desse tipo de operador fraco é criar um contexto de mercado, né, plano e aborrecido, a fim de desencorajar esses operadores e finalmente fechar suas operações. Então eles ficam no mercado lateral, onde o cara que vende aqui, a hora que volta, ele estopa ou curto ou ele sai no 0 a 0. E assim ele fica trabalhando essa pessoa aqui dentro. Uma medida que eles tomam para se livrar desse tipo de operador fraco é criar um contexto de mercado plano e aborrecido, igual eu falei, né? A fim de desencorajar e fechar suas operações. Tá? Vamos para o próximo. Contraparte e liquidez. Então, vamos falar sobre contraparte e liquidez no processo de distribuição. Devido à magnitude de suas operações, esta é a única forma que eles podem operar nos mercados. O stop das posições vendidas, assim como os operadores em posições compradas, vão gerar liquidez para grandes posições vendidas. Então, o cara precisa vender, vamos supor, 50 mil ações ou 100 mil ações. Ele não tem como pôr no book, porque às vezes no book fica 200 ações, 500, 1000 ações no máximo. Como que ele vai vender 200 mil? Então, o que ele faz? Ele força o stop dessas pessoas, vai gerar um fluxo no book e ele vai absorver esse fluxo para conseguir vender toda essa posição dele, que é uma posição muito grande. O mercado não consegue absorver isso, tá? Após o movimento de queda, ao se confirmar os operadores comprados estopando, vão gerar mais força no movimento da tendência nova. Então o cara está comprado, o cara comprou, ele enfia nesse mercado, esse cara estopa, ele vai ter que vender. Então ele vai gerar mais força de venda, mais a venda que o cara que acumulou fez, ele tem uma força dupla de venda para jogar esses preços para baixo. E no final, o caminho de menor resistência. Inicia-se movimentos ascendentes, a entender o volume de compra desses movimentos e testar a demanda de compra. Então, o que que ele faz? Deixa eu pegar aqui a fotinho agora, vou fechar essa, pegar a fotinho da distribuição para vocês. Distribuição. Então, o que que ele faz? Ele vai vir testar, deixa eu ligar aqui, ele vai vir testar as regiões de fundo, ele vem testar as regiões de fundo, né, e vem romper essas regiões de topo, a fim de entender o volume de compra e testar a demanda de compra. Então, enquanto tiver gente querendo comprar, ele vai estar vendendo, ele vai estar vendendo. A hora que ele chega aqui nesse fundo e entender que apesar do volume que fez o rompimento, quando faz o teste, né, então quando eu tenho aqui, ó, quando ele faz o teste, eu já não tenho demanda de compra, então ele entende que eu já não tenho mais demanda de compra, tá na hora de eu jogar o preço lá para baixo, para eu poder acumular aqui embaixo de novo, para eu recomprar aqui embaixo, né? Podemos ter mais de um movimento como esse. Como são os profissionais buscando confirmação de falta de força que pode ser observada pelos volumes. Então, na distribuição, normalmente os testes no alto, eles têm volume. Diferente da acumulação, que ele não tem volume. Os testes de fundo também podem ter volume, porque ainda pode ser interesse de comprar esse ativo no caso da distribuição. Tá, pessoal? Essa é uma grande diferença. Característica comum nos ambientes de distribuição. Deixa eu puxar aqui, diminuir um pouquinho aqui para você. Tá? Então que eu já falei, né? Então aqui até que eu já falei para vocês. Caminho de menor resistência. Inicia movimentos ascendentes a entender o volume de compra desses movimentos e a testar a demanda de compra. Podemos ter mais de um movimento, né? Buscando confirmação da falta de força e pode ser observada pelo volume de testes. Voltou de novo? Rapaz, tá. Lá de foi e voltou. Esse aí chama-se Brahma. Olha lá. Deixa eu diminuir aqui. Não vai atrapalhar, gente. Característica comum dos intervalos. Alto volume e volatilidade durante o desenvolvimento do alcance. Então, quando eu tenho esse desenvolvimento aqui,
eu continuo tendo alto volume, enquanto na acumulação eu teria baixo volume. Agitações bullish, então eu vou ter vários upthrusts, para o mercado achar que o preço vai subir e na verdade eles vão enfiar na sua cabeça. Tá? Movimentos mais amplos e suaves de barras para baixo do que parte para cima. Então aqui eu vou ter, quando tiver os movimentos de baixo, eu vou ter candles grandes, e quando tiver movimentos de alta, eu vou ter candles pequenininhos. Movimento de baixo, candles grandes. Movimento de alta, candles pequenininhos. Aqui, lógico que ele vai ter um movimento maior, e quando eu vim para baixo, movimentos maiores e movimentos menores. Movimentos maiores e movimentos menores. Então vai ser dessa forma, tá? Vai ser feito. Desenvolvimento de máximos e mínimos decrescentes. Então, na última fase, vou botar a fotinho lá. Na última fase, eu vou ter o quê? Movimentos de máximas e mínimas decrescentes. Então, eu já não vou ter divergências desse movimento. Eu já vou ter uma tendência se formando vindo a partir desse ponto. Aqui, você vai ter muitas vezes divergência desses máximas e mínimas, que ele vai ficar chacoalhando o mercado ali para estopar todo mundo, tá? Início do movimento bearish. Quando eles percebem que a gente tem falta de demanda, vai ocorrer o movimento da virada. Então, quando eles percebem... Opa! Aí, ó, não paga o antivírus, dá nisso, ó. Quando eles percebem que não tem mais demanda de compra, não tem mais demanda de compra, ou aqui, eles começam a iniciar um movimento de queda. Quando chega nesse fundo e não tem mais compra, você vê que quando faz a compra, ó, tem volume baixo. Aí eles começam a empurrar esse preço para baixo. Um pequeno aumento da oferta já pode gerar um movimento amplo e forte de queda, porque como eu não tenho mais compra, o cara que já comprou, que vai estopar, mas o player que distribuiu, que quer jogar para baixo, qualquer movimento mais forte, o preço vai embora para baixo. Tá? Então é isso que acontece. Redistribuição. Então, redistribuição é a mesma coisa que a gente estava falando da reacumulação. Tá? Na redistribuição, a gente pode ter múltiplas fases de redistribuição, que pode ocorrer dentro de um grande mercado de baixa. Né? Essa é uma pausa que refresca o valor para desenvolver outro movimento descendente. Então, vamos supor que aqui o player vendeu 50 mil contratos, um exemplo. Nessa baixa, pequenininha, ele já conseguiu recomprar esses 50 mil contratos com lucro. Mas ele ainda acha que o preço está caro e o preço pode cair mais, porque ele consegue reacumular mais baixo. Então ele vai redistribuir todo esse volume que ele comprou nessa queda para fazer um movimento mais contínuo de queda para ele recomprar mais embaixo. A gente vê muito isso em time frames menores. Então, por exemplo, você está olhando esse time frame no diário, por exemplo, você está olhando isso aqui no diário. Aí você vê uma estrutura dessa no diário. Aí ele faz um movimento desse, muitas vezes aqui nessa região, ele está fazendo uma redistribuição. Aí ele cai mais um pouquinho, faz uma redistribuição. Cai mais um pouquinho, faz uma redistribuição. Então ele fica fazendo o quê? Você olha nos 60 minutos, ele cai, faz uma redistribuição, cai, uma redistribuição, cai, uma redistribuição, e assim vai. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês prático. Vamos dar um exemplo prático. Não se assusta. Então vamos lá. Então, se a gente olhar o Ibov desde a última queda, se a gente olha o Ibov desde o topo histórico, o que ele vem fazendo? Num processo macro, se a gente olhar, ele faz o quê? Queda, lateraliza. Queda, lateraliza. Queda, lateraliza. Queda, lateraliza. Então aqui, se a gente pensar, aqui é um processo de redistribuição. Aqui eu tenho um microprocesso de redistribuição, 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 redistribuição. Aqui eu tenho talvez uma acumulação e aqui talvez um springzinho. Então a gente começa a observar que no diário a gente enxerga também os processos de reacumulação. Tive um processo de acumulação no fundo, uma reacumulação, uma micro reacumulação e aqui uma distribuição. A gente começa a entender que essas paradas, essas reacumulações ou redistribuições, se a gente olhar nos 120 minutos, por exemplo,
Fica muito mais claro. Então, 120 minutos, a gente já começa a observar aqui, ó. Então, eu tenho um processo de redistribuição, onde eu tenho aqui um upthrust, onde eu tenho um processo de redistribuição aqui com upthrust, um processo de redistribuição com upthrust, um processo de redistribuição com upthrust, um processo de redistribuição. Vamos pegar mais embaixo aqui, ó. Olha que perfeito. Um upthrust, um processo de... Aqui acho que já é acumulação. Deixa eu ver. Aqui já está no valor atual. Aí aqui pode ser um processo de redistribuição ou um processo de acumulação. Como a gente vai saber? Depois que o preço andar. Se o preço vier para cá ou se o preço vier para cá, que a gente vai saber. Até lá fica difícil, tá? Mas isso é só um exemplo prático para vocês aí do que acontece no dia a dia, tá bom? Controle de estoque. Durante o processo de redistribuição, o profissional que está vendido retoma as vendas próximo ao topo e encerra suas posições na base do processo. Então, ele vende, compra. Vende, né? Então, ele retoma suas vendas. Ele revende aqui, recompra aqui. Então, aqui ele vai vender de novo e aqui ele vai comprar de novo, tá? A redistribuição permanece volátil durante a fase e no final do seu desenvolvimento, antes de continuar a tendência de queda. Então, a redistribuição ela é volátil e ela tende a ser com alto volume, antes dela continuar a cair, tá? Duração da estrutura. Se no início do processo de redistribuição o estoque ainda tiver na mão de big players, a duração da estrutura será mais curta, né? Se por outro lado, são as mãos fracas que controlam a maior parte do estoque, será necessário um período de tempo mais longo para estruturar o processo de venda. Então, porque se ainda tiver muita gente com estoque, vai demorar mais tempo para ele estocar esse estoque, para ele conseguir jogar isso para baixo, tá? Então, essa é a ideia. Aí a gente vai entrar na parte dos eventos, tá, pessoal? Então, nos eventos a gente vai começar a falar a paragem preliminar, o clímax, a reação. Então, é cada evento que vai vir dentro da metodologia ICOF e vai ficar para o próximo vídeo. Ok, pessoal? Valeu, obrigado aí a atenção de todos e até daqui a pouco. Fui!